Graça e paz, amados de Deus, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje quero dar continuidade com vocês a respeito daquele vídeo que nós gravamos anteriormente das teologias sistemáticas em um único volume e hoje estaremos falando a respeito das teologias sistemáticas em mais de um volume. Começarei naquela mesma ordem, das que eu menos uso para as que eu mais uso. Uma das que eu menos uso, mas que não é menos importante, eu menos uso ela porque ela tem um conteúdo muito filosófico e alguns termos eu ainda não consigo compreender com clareza. Então eu não uso tanto ela por causa disso. É a teologia, Compêndio de Teologia Apologética de François Turretin. Eu peguei apenas um volume porque ela é bem pesada, mas eu tenho os 3 volumes aqui. São 3 volumes, praticamente na mesma espessura. As folhas e o material é de excelente qualidade, fabricada pela Cultura Cristã. As folhas é como se fosse um papel revista. É muito pesada. Olha a qualidade desse material. Tem uma folha de errata. Eles esqueceram de colocar o nome de alguns participantes. Quando adquirir, você vai ler direitinho. Excelente qualidade. A minha, ela está um pouco brilhosa assim, mas na realidade ela é mais opaca. Isso porque eu plastifiquei, coloquei na capa para preservar mais a capa. Um papel adesivo e tem resistido ao tempo. Mas é um material de excelente qualidade. François Turretin é alguém que ficou marcado na história. Essa daqui é mãe de muitas outras teologias sistemáticas, como por exemplo a sistemática de Berkhof. Berkhof bebeu muito de Turretin. E isso é importante para nós entendermos um pouco a respeito da teologia em si. A outra teologia que eu gostaria de indicar para vocês é a teologia sistemática de John Frame. Ao contrário daquela que eu acabei de mostrar, a teologia sistemática de John Frame ela é muito atual. Ela trata de temas, são 2 volumes, trata de temas mais atuais, de alguns assuntos da teologia, combate alguns erros da teologia que são mais recentes. E isso é importante para nós entendermos como a teologia ela veio se desenvolvendo. Mas algo que me chamou muita atenção nessa teologia sistemática de John Frame foi o fato dele tratar também a respeito da vida cristã. É necessário nós entendermos os pensamentos teológicos e filosóficos, mas sem esquecer de envolver esses pensamentos, de aplicar aquilo que nós conhecemos da nossa vida. E essa teologia sistemática faz isso muito bem. Mas vamos voltar um pouco para as sistemáticas mais clássicas, em mais de um volume. E é que eu quero mostrar para vocês, ela para o meu reformado, para o meu calvinista, é muito reconhecida. E assim como eu indico, se você é um bom calvinista, você deve ter acesso a esse material, estudar esse material. E a próxima teologia sistemática, por mais que não tenha esse nome que eu gostaria de indicar para vocês, é as Institutas da Religião Cristã. Eu tenho essa edição, que é mais antiga, também está plastificada, por isso está refletindo tanto. Eu tenho essa edição que é mais antiga, mas há outras edições que eu também tenho, está aqui do lado, que são mais recentes. Essa é uma ótima tradução. A Cultura Cristã também lançou uma tradução mais atualizada nesses últimos dias, que trata da mesma forma, com a mesma intensidade que Calvino queria trazer, só que com uma linguagem um pouco mais atual. Essa daqui é uma das primeiras que foram lançadas no Brasil. O autor ele trazia muitos arcaísmos, trazia muitas palavras que nós muitas vezes não temos tanto acesso e compreensão nos dias de hoje. Então, os antigos teólogos aqui do Brasil preferiam ler em espanhol do que ler na linguagem desse autor. Então, atualizaram a linguagem, fizeram em 3 volumes, em 4 volumes e em um volume só. Mas essa daqui é uma excelente tradução, você pode comprar sem nenhum problema. Eu mesmo li esse material todo e não vi tanta dificuldade quanto eu vi no Compêndio de Teologia Apologética de Turretin. Eu li facilmente, tem algumas coisas que são realmente difíceis, algumas palavras que não falamos mais hoje, mas nada que um bom dicionário não resolva. Ao contrário dos textos filosóficos
da teologia sistemática de Turrentini, que são bem mais complexos e você tem que ter uma gama maior de acesso. E esse, infelizmente, eu não tenho. E por último, as teologias sistemáticas em mais de um volume, que eu mais gosto, que eu mais utilizo e que eu mais aconselho. Se você conseguir uma promoção na cultura cristã desse material, você abrace, se estiver acessível ao seu bolso. Lembrando que nós só fazemos aquilo que está ao nosso alcance. E, infelizmente, na época não estava em promoção. Hoje você conseguia até R$400, dependendo do site. É a Dogmática Reformada de Herman Bavinck. Essa daqui. Eu, sinceramente, gostava muito daquele, quando era um material mais escuro. A cor do material, sabe? Está muito na moda esse material mais colorido, mais cheio de informações. Mas eu preferia a versão antiga. Mas como não tem, pouco importa a aparência muitas vezes, mas vale o conteúdo desse material. Material riquíssimo. Bavinck é um excelente teólogo. Você pode ler de capa a capa sem nenhuma preocupação em ter alguma heresia, em ter algo que destoe da palavra de Deus. São vários temas. Como você pode ver, é uma teologia sistemática robusta, mas ele trata de forma acessível, de forma que qualquer um de nós, quando lemos, conseguimos entender. Exceto alguns termos que ele usa também filosóficos, mas em comparação com o Compêndio de Teologia Apologética, ainda é muito mais compreensível. Então, eu aconselho, esses são os meus materiais, em mais de um volume. E eu aconselho a você também, se puder adquirir, adquira. Eu estarei colocando os links desses materiais, se você quiser ter acesso, pela Amazon. Assim você também me ajuda o nosso canal a estar crescendo, a estar publicando mais coisas a respeito desse assunto. E você está nos abençoando. Então, que Deus abençoe sua vida. Muito em breve, não posso dizer a data, que é muito corrido, mas estarei publicando também um vídeo a respeito dos comentários bíblicos. Se você tem desejo de aprender, de ver esse material, comente aqui. Da mesma forma, se você tem alguma teologia sistemática a indicar para o nosso canal, para fazermos um review, indique. Será uma bênção podermos fazer um vídeo a respeito do seu material. Então, que Deus abençoe.